Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque e mais uma vez muito feliz de estar aqui com você na série Felicidade, onde nós vamos dar continuidade aos 6 pilares de como ter uma felicidade plena. Se você assistiu os vídeos anteriores, você sabe que a gente falou exatamente da tese de doutorado da doutora Carol Riff, uma psicóloga americana, que simplesmente elencou quais os pilares para uma felicidade plena. E nós já falamos de 5. Esse é, portanto, o 6º e último pilar para a gente encerrar essa série Felicidade voltada para essa tese de doutorado. E se você gostou dos vídeos até aqui, então aproveita, você já sabe que vai gostar de novo. Dá um like, faz um comentário e se inscreve no meu canal. Compartilha para a maioria das pessoas que precisam saber qual o caminho para de fato encontrar a verdadeira felicidade. Gente, e hoje nós vamos falar de autonomia. Autonomia ou independência, para que você de fato possa ter uma vida que faça sentido, que tenha significado. O que é autonomia? Autonomia simplesmente é a habilidade de você governar a si mesmo por meios próprios, não ter nenhuma dependência financeira de ninguém, não ter nenhuma dependência emocional, daquelas doentias que eu falo, que possam governar as suas emoções e que possam governar as suas decisões. Olha que interessante. Portanto, o vídeo de hoje está muito especial. Então veja, olha o que diz Kant, um grande filósofo. A autonomia é simplesmente a capacidade da vontade humana de se autodeterminar, sem subjugar-se a ninguém, segundo uma legislação moral estabelecida por ela mesma, livre de qualquer fator exógeno, externo a ela mesma, que a subjugue. Gente, quando a gente então começa a refletir sobre isso, olha que sensacional. Pessoas que por si mesmas começam a direcionar o seu próprio destino, a fazer a sua história, a se autodeterminarem, sem precisar que ninguém as diga o que fazer ou reprima as suas vontades, os seus atos, é maravilhoso. Mas Adriana, isso existe de uma forma 100%? Existe de uma forma 100%. Algumas pessoas não conseguem. Bom, vamos lá, vamos um pouquinho para a realidade, né? O que aconteceu lá atrás com as mulheres quando elas não tinham nenhuma autonomia? Quer dizer, a mulher não podia estudar, a mulher não podia trabalhar, portanto, a mulher não podia opinar. A mulher não tinha direito a voto, ela não podia escolher os seus governantes. A mulher não podia nem mesmo dizer como iria determinar a educação dos filhos. Por quê? Porque os maridos sempre estavam à frente, tomando as decisões e inclusive fazendo com que elas fizessem o que eles queriam que elas fizessem. E gente, por mais incrível que isso pareça, isso estava registrado em lei. Era a lei. A justiça, ela apoiava que os homens pensassem assim e agissem de tal forma. A mulher, ela não tinha direito nenhum de expressar aquilo que ela sentia, nem mesmo nas questões sexuais. Vocês sabiam disso? Mulheres que demonstrassem prazer, que mostrassem alguma forma de dizer que estavam gostando do ato sexual, eram tidas como prostitutas. Verdade, a história conta isso. E hoje a gente vê aí, né, canais de mulheres bem resolvidas que inclusive se expressam de uma forma tão espontânea que tem milhões de seguidoras para poder ouvir o que elas têm a dizer sobre questões sexuais. É o caso de um dos canais da Kátia Damasceno, por exemplo, mais de 5 milhões de seguidores no YouTube. Hoje, nós temos o direito de poder dizermos realmente o que a gente quer e fazer o que a gente quer. Bom, ainda não são todas as mulheres. Muitas ainda estão subjugadas a um casamento onde os maridos ditam as normas pelo poder que eles têm de forma econômica e também emocional. Agora veja, isso é muito incômodo. Isso é extremamente desconfortável. Mulheres, portanto, que são independentes, que têm independência de pensar, de realmente saber o que elas querem na vida, de ditar as próprias regras, os próprios costumes, elas não aceitam mais essa tirania. Concorda? E por que eu estou falando tanto da questão do feminino? Porque isso é história, né? Mas a autonomia diz respeito a ambos os sexos.
né? A autonomia diz respeito a qualquer pessoa. E é muito gostoso, sabe? Quando você, independente de ter um parceiro, de ter uma parceira, você tem domínio sobre a sua própria vida. Você tem domínio sobre o seu tempo. É claro que muita coisa deve ser conversada, mas antes do nós, né, gente? Eu tenho inclusive um vídeo sobre isso. Existe o eu e existe o tu. E se isso não for respeitado, as relações desandam. E olha que eu tô falando de relações amorosas. Vamos colocar isso no âmbito profissional? Veja, se você não tem autonomia, quer dizer, se você não banca a si mesmo financeiramente, se você não tem uma profissão, se você não tem uma carreira, se você depende completamente, muitas vezes, de um vínculo empregatício, quer dizer, você tem medo de perder o seu emprego, a qualquer momento você tem medo de ser colocada para fora, então você subjuga-se ao quê? A uma empresa, aos ditames de um chefe autocrático, um chefe que faz inclusive com você assédio moral. Isso tá cheio, né, gente? A gente sabe disso nas empresas. E você, por medo de perder aquele emprego, de perder aquele salário, você se submete a tudo isso. Gente, isso é muito triste, concorda? Você pode muito mais. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas, elas não são felizes exatamente por isso. Ou por um relacionamento onde elas são completamente dependentes, de novo, financeiramente ou emocionalmente, ou ainda por um emprego que elas acham que não podem perder, então elas têm que fazer tudo que a empresa diz, tudo que o chefe diz, porque elas têm medo de ficar sem salário, elas têm medo do desemprego, elas têm medo do desconhecido, elas têm medo do futuro. Isso causa uma ansiedade enorme, isso muitas vezes leva as pessoas à depressão. Adriana, o que eu faço para fugir dessa teia horrorosa de ser dependente e subjugada? Desenvolva a sua própria autonomia. Como? Estude. Ah, mas eu já estudei. Bacana, então estude mais para você garantir ainda mais a sua empregabilidade. Esteja no emprego em que você possa ser um excelente profissional, com proatividade, que você mostre para que veio, que você demonstre o que você sabe fazer, demonstre as suas competências, que você seja respeitada pelas competências que você possui, porque você expressa esses talentos e gera resultados. Além disso, tenha de fato um salário que justifique o seu trabalho. Não tenha medo, sabe? Se o seu salário estiver abaixo disso, demonstre essa competência ainda de forma mais poderosa para que o teu chefe, para que a tua empresa perceba que você merece cada centavo que você ganha e ainda merece uma promoção. Claro, desde que seja justificada, né, gente? Tenha autonomia, portanto, para você ter o direito de ir e vir. Não esteja numa relação só que te traga um certo conforto, que te garanta uma subsistência. Para isso, gente, invista em você. Desenvolva ainda mais competências interessantes para o mercado. Hoje o mundo é um mundo de ainda maiores oportunidades e possibilidades. Nós temos um mundo presencial, nós temos um mundo digital. E o que você pode entregar de valor para as pessoas em que elas estejam sentindo uma necessidade, uma falta, que você possa suprir e possa brilhar nesse mercado, seja ele presencial ou digital. Compreende? Se você consegue fazer isso, gente, você tem autonomia. A ansiedade, ela não consegue te alcançar, não por essa via do medo do futuro, não por essa via do medo de não conseguir se manter, entende? Né? Porque a ansiedade, ela tem várias vias de chegar até você, assim como a depressão, assim como qualquer outra doença emocional. Mas se você financeiramente está fortalecida, ou se você está fortalecida por dentro, mesmo numa transição, para poder se posicionar, independente de quanto você esteja ganhando hoje, você é dona do seu nariz. E ser dona do seu nariz é simplesmente você tomar as próprias decisões, é você ter as rédeas da tua vida, é você não se submeter a desmandos desnecessários, seja de familiares que querem dizer o que você tem que fazer, seja de um marido, né, que eu já falei, dominador, machista, controlador demais, né, seja de um emprego, seja de um chefe, enfim, você pode se suprir, você tem competências e talentos para continuar se direcionando cada vez a patamares mais altos. Você tem condições de fazer a tua história, de escrever o teu próprio roteiro. Gente, isso é tão libertador
que eu quero compartilhar com você a minha própria experiência. Eu sou filha de 2 pais que tiveram 11 filhos. Então imagina, né? Naquela época, décadas atrás, e você tem uma família tão grande. E o que eles diziam pra gente? O que eu posso te dar é estudo, um teto e alimentação. O restante corra atrás. E a minha mãe sempre dizia, não dependa de marido, não dependa de homem nenhum. Eu ouvia isso. Ela dizia isso pra mim e pras minhas irmãs. Dependa do seu emprego, dependa do seu trabalho, porque só assim você vai ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Gente, isso eu assimilei desde criança e muito cedo eu entrei para a vida de estudar e estudei, nem tanto como estudante quando eu era secundarista, mas quando eu passei no vestibular, eu também conto isso em outro vídeo, que eu entrei na faculdade dos meus sonhos, psicologia. Nossa, eu estudava muito, eu comia livros, a leitura para mim me fortaleceu imensamente, para que eu pudesse desenvolver competências, para que eu pudesse hoje disponibilizar conhecimento para as pessoas, através das minhas palestras, dos cursos que eu ministro, das imersões que eu faço, dos vídeos do YouTube, dos atendimentos de coaching, enfim. Olha só que interessante, o conhecimento me fez chegar a patamares que, nossa, foram a base para que eu me sentisse e me sinta ainda muito realizada e muito feliz. Portanto, quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu sempre mergulhei e encarei a minha carreira com muita seriedade. Estudava, trabalhava, dava o meu melhor, né? E não foi à toa que eu participei de diversos congressos ao redor do mundo, né? No Brasil inteiro, congressos de 5.000, 8.000 pessoas, no Japão, na África, Angola, Luanda, Hamamatsu, Kyoto, enfim, gente, o que eu quero dizer para você é, se você quer autonomia, primeiro de tudo, você tem que pensar, eu vou ter a liberdade de ir e vir. Olha só, liberdade é um valor, hein? É um valor fantástico. Segundo, eu vou pensar e poder falar aquilo que de fato eu acredito. Terceiro, eu vou estar ou não com um companheiro ou com uma companheira, caso essa seja a minha vontade. Eu posso casar ou não casar, mas eu farei isso um dia de ter alguém, ou casar, ou namorar, enfim, ou de viver junto, se essa for uma vontade do meu íntimo, não por necessidade, né, gente? Você ter alguém por necessidade é muito pobre, concorda comigo? É muito medíocre, é muito pequeno, porque você não precisa disso. Você tem talento suficiente, você tem força suficiente, capacidade, inteligência para que você possa colocar o pé na estrada, seguir caminhando e depois voar. Mas claro, isso vai depender do mergulho que você vai dar, né? Eu mergulhei nos estudos, eu mergulhei no trabalho, eu mergulhei numa profissão e continuo mergulhando a cada dia para que eu possa sempre me suprir e para que eu possa ter o direito inalienável de ser quem eu sou, de estar com quem eu quero estar e de viver a história escrita por mim mesma. Isso é autonomia. Se você de fato consegue compreender a importância de ser autônoma, de ser independente, é algo que você vai colocar como meta, é algo que você vai colocar como propósito, porque só sendo autônoma e independente, você, é capaz de respirar fundo, olhar para frente, fazer suas próprias escolhas baseadas no desejo do seu coração, ok? E não de uma necessidade ilusória, né? Muitas vezes ilusória, porque você acha que por necessidade eu vou ter alguém que possa me suprir, que possa me bancar para eu poder sobreviver. Não. Eu vou ter alguém, se eu quiser ter alguém, seja quem quer que seja, a pessoa que eu vou escolher para mim, porque eu quero partilhar com ela um relacionamento em que cresçamos juntos, em que um possa apoiar o outro, em que a gente possa viver um amor verdadeiro, sereno, gostoso, de crescimento, de muitas trocas ricas. Faz toda a diferença, não é, gente? Faz toda a diferença. Então eu desejo que você tenha de fato essa abertura, esse esclarecimento para fazer escolhas incríveis para a tua vida, com independência e com autonomia. Ok? E a gente se encontra já já no próximo vídeo na série Felicidade, onde a gente vai ter mais novidades ainda para você que você saia de um patamar A para o B, C, D, Z, porque o céu é o limite para quem é autônoma e independente. Até já, gente. A gente se encontra já já, cruzando
a próxima linha de chegada. Parou? Antes disso, ó, se inscreve no meu canal, deixa um comentário, dá um like, compartilha esse vídeo porque mais mulheres precisam ouvir isso. Tá legal? Agora sim, vamos lá.